Aprendiz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma entrevista que eu dei no dia 10 de julho de 2023 para a Rádio Injustiça. O Sérgio me recebeu com muito carinho pra gente falar sobre os vícios nas redes sociais. Fique aí com a entrevista. Vamos saber como o uso excessivo do celular pode ser prejudicial nos estudos. Vamos conversar agora com a bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade, Mari Machado. Bom dia, Mari, bem-vinda. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite novamente. Acredito que você, como especialista em aprendizado e produtividade, deve encontrar no celular um grande adversário, um grande inimigo a ser superado por aqueles que procuram a sua assessoria? Com toda certeza, Sérgio. Essa é a maior reclamação dos meus aprendizes. Eles chegam para mim dizendo que eles querem muito estudar, mas acabam mexendo no celular na maior parte do tempo e procrastinando os estudos. Pois é, e como essas redes sociais se tornam um vício então, Mari? Bom, a rede social ela foi feita para ser um vício, isso é sempre importante a gente se lembrar. Dentro do nosso sistema dopaminérgico aqui, que é o sistema que ocorre dentro do nosso cérebro, ocorrem ali algumas reações químicas que fazem com que, através da substância chamada dopamina, a gente tenha vontade de consumir o que a rede social nos apresenta ali. A gente sente a cada momento uma motivação para ir para o próximo vídeo. E, na verdade, dentro do nosso cérebro, um vício e um hábito, eles ocorrem exatamente da mesma forma. Então, a gente tem o hábito como algo, um bom hábito como algo positivo, que vai te ajudar a entrar numa boa rotina, seja de estudo, seja de acordar cedo, e você vai se colocar numa posição em que você não consegue deixar de fazer. Isso é o que a gente chama de poder do hábito. Da mesma forma, é o poder do mau hábito ou de um vício. Ele se forma com a repetição. Então você, um dia, sentou para estudar, começou a mexer nas redes sociais, se perdeu ali. No outro dia, vai acontecer provavelmente a mesma coisa, até que você vai colocar na sua imagem, na sua autoimagem, essa pessoa, esse aprendiz que não tem a capacidade, isso é super perigoso, não tem a capacidade de sentar e estudar de fato e acaba se perdendo nas redes sociais. Então, todos os nossos comportamentos, eles são guiados por objetivos. Qual que é o objetivo dos estudos? Pode ser um concurso público, pode ser a faculdade, pode ser para se tornar um profissional, um advogado de excelência. Só que a recompensa dos estudos, ela é a longo prazo, diferente da recompensa do celular, que é no curto prazo. E esse é o nosso grande problema, porque a gente todo ser humano está a todo momento querendo prazer. O nosso cérebro foi feito para economizar energia. E o prazer imediato, ele está no celular, e não nos estudos, e não no longo prazo, na recompensa final dos estudos ali. Por isso é tão perigoso, por isso tem se tornado um vício tão frequente para a maioria dos aprendizes. É aquela história, né? O nosso organismo quer procurar aquilo que nos agrada mais, gerando dopaminas, né? A rede social é isso, e para o aprendizado ele quer nos preservar também de não nos desgastarmos, né? Com tanto tempo estudando. É algo parecido? É exatamente isso. Na verdade, esse sistema que a gente tem dentro do nosso cérebro, ele está sendo viciado, ele está sendo mal acostumado com as facilidades do prazer imediato do celular. Então, no dia 1 que você conhece ali uma rede social nova, aliás, surgiu uma rede social nova semana passada, né? Você já aderiu a ela? Sim, eu aderi, mas eu não estou consumindo, eu estou lá como produtora de conteúdo. Eu falo para o meu marido que, na verdade, a gente precisa acompanhar, isso faz parte do meu trabalho. Eu não consegui aderir ao TikTok, até porque eu acho que está muito longe do meu propósito dentro das redes sociais. Só que eu perdi ali, com certeza, uma possibilidade de
aumentar o meu público. Portanto, nessa nova rede social, eu estou ali produzindo conteúdo para sentir se vai para frente ou não. Mas eu me policio muito em relação ao controle do uso das redes sociais, ao consumo em si. Não só a quantidade de horas, mas também o que eu estou consumindo de fato. Porque essas redes sociais, como o TikTok e esse novo Twitter, que, se não me engano, pronuncia Threads, eles trazem ali um conteúdo não só de pessoas que você escolheu seguir. No Instagram, eu escolhi seguir 30 pessoas que eu quero de fato e consigo, durante os meus dias, consumir o conteúdo dessas pessoas. Essas outras redes sociais, ela vai trazendo ali um explorar constante. E o algoritmo, como a gente falou, ele foi feito para que você se vicie. O algoritmo é muito inteligente, ele vai só mostrar o que você quer ver, o que você demonstrou interesse. Portanto, com o passar do tempo, a dopamina que era liberada, que é a motivação para buscar uma recompensa, que era liberada, vamos dizer, X dose de dopamina, no dia 100 que você está usando uma nova rede social, você vai precisar de 100 vezes aquela dopamina inicial para chegar no mesmo lugar, para chegar na mesma sensação de prazer. É assim que se forma um vício, é assim que também se forma um hábito. E o grande problema disso é que com o passar do tempo, a gente tem uma resistência a pouca dopamina. Os estudos em si, ele é um momento ali que pode te dar prazer quando você conquista um determinado conhecimento novo. É muito gostoso a gente sentir que a gente aprendeu, porém é algo de fato conquistado. E essa dopamina, ela é pouquinha perto da dopamina liberada pelo celular, pelas redes sociais, que a gente está ficando tão acostumado. E isso é muito perigoso até mesmo em relação à visão que a gente tem sobre a nossa vida, sobre o mundo. As pessoas estão perdendo a felicidade no que é simples, no olhar para o céu, no estar em família. Sabe, as pequenas coisinhas do dia a dia, um banho quentinho, tudo isso é um tipo de recompensa, é um tipo de felicidade que te gera prazer no dia a dia. Só que as pessoas não conseguem mais perceber porque elas estão acostumadas com níveis de dopamina altíssimos que a vida do dia a dia cotidiana não pode te gerar. E o que nós vemos, como aprendi recentemente até com um outro estudioso da área dos estudos, né, que nós entramos nessas piscinas infindáveis, né, intermináveis. É uma piscina que você mergulha e vai até o fundo e o fundo nunca acaba. E quando a pessoa vai perceber, já perdeu 15, 20, até 30 minutos ou mais, né? Exato. E é como eu falei, elas foram feitas para você perder muito tempo ali. O algoritmo está cada vez mais inteligente. E temos como se livrar desse vício das redes sociais ou não, Mari? Se livrar pode ser uma palavra muito forte, mas a gente precisa entender quais são as nossas opções, quais são os caminhos a seguir para conseguir controlar o uso. A gente está a todo momento nos autodominando, eu gosto muito dessa palavra. O autodomínio, ele é necessário na hora de acordar, para que você não fique ali apertando um monte de soneca e, de fato, levante ao sinal do primeiro despertador, pronto para viver o seu dia. Você precisa de autodomínio para isso. Você precisa de autodomínio para sair de casa, ir para a academia, fazer seu exercício do dia. Você precisa de autodomínio para vencer aquela inércia de, eu tô aqui de boa, mexendo no meu celular e eu preciso sentar para estudar. Você precisa de autodomínio para isso e para, por exemplo, dizer não a um brigadeiro. Em grandes e pequenas coisas do nosso dia, a gente precisa de autodomínio. Então, eu gosto de pensar no celular como mais uma tentação que a gente precisa cuidar, controlar o uso, se autodominar. E isso nos traz uma força, é uma força da neurociência que a gente chama de repertório. Quando a gente escolhe não mexer no celular, mesmo querendo muito, é como se a gente estivesse levantando um músculo, um pezinho e criando um músculo mais forte no nosso cérebro. Porque existe no celular também
uma associação em relação a tudo na nossa vida, né? Se você associa os seus estudos a um sacrifício terrível, vai ser sempre muito difícil sentar para estudar. Agora, se você tem uma associação positiva em relação aos seus estudos, você vai sentar ali sabendo que aquilo é um privilégio, que aquilo vai te levar mais longe. Em relação ao celular, exatamente a mesma coisa. Se você olha para o celular como o seu refúgio, a sua válvula de escape, a sua recompensa, você transforma o celular em algo muito importante na sua vida. E isso passa a ser perigoso, porque você vai estudar 20 minutinhos e vai falar, chega, cansei, agora eu preciso me distrair um pouco, e vai para o celular. Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é ao que a gente está associando as redes sociais, principalmente porque hoje a gente tem uma crescente aí dos problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e eu vejo que as redes sociais, elas são grandes causadoras disso, porque a gente se compara muito nas redes sociais. A gente olha a vida ali de uma pessoa e ela mostra só a parte boa, e eu acredito que a pessoa ela tem que mostrar a parte boa mesmo, trazer energia boa para nos inspirar ao bem. Só que existe, todo mundo tem os bastidores da própria vida, todo mundo passou por alguma coisa para conseguir chegar ao que ela está mostrando ali nas redes sociais. E a gente que ainda está, muitas pessoas, né, em várias áreas da vida, ainda está caminhando, ainda está pensando, eu estou lutando aqui nos estudos, eu quero ser concursada, eu quero ser uma grande advogada, uma juíza, só que eu ainda estou na luta, sabe? E aí eu olho para uma pessoa que está estudando há menos tempo que eu e ela já conseguiu. E essa comparação é muito injusta, porque acaba trazendo essa sensação de incapacidade, de frustração para a nossa imagem que a gente faz de si mesmo e atrapalha no dia a dia, né? Então, para a gente se livrar do vício das redes sociais, eu acredito que o principal ponto é a gente entender a importância de se livrar desse vício das redes sociais, cuidar do que a gente está associando o celular e se autodominar mesmo, controlar o uso das redes sociais. E aí tem algumas coisinhas práticas que a gente pode pensar, como, por exemplo, quando você estiver estudando, deixe o celular em outro cômodo de preferência. Só esse pequeno ato já vai te ajudar a estudar com mais atenção. Temos essa situação nova e até um termo que eu conheci recentemente, né? A nomofobia, um termo utilizado para descrever o medo irracional ou a ansiedade extrema de ficar sem acesso ou uso do celular ou dispositivos móveis. E essa palavra nomo, né? É uma abreviação de sem telefone móvel. Acredito que para uma pessoa que, se eu escutar o seu conselho de deixar o celular num outro cômodo, se ela não conseguir fazer isso, ela precisa ter uma ajuda, procurar ajuda, né? Porque ela pode estar sofrendo dessa nomofobia. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum. Essa necessidade de estar sempre se atualizando. E às vezes a pessoa entra no celular e não necessariamente ela tem algo para ver ali, né? O dedo dela já cai ali no Instagram, no YouTube, e ela se perde. Então, a gente precisa entender que a partir do momento em que a gente chega nesse lugar em que a gente percebe essa ansiedade sendo gerada tão grande, ou a gente vai procurar ajuda profissional de um psicólogo, por exemplo, e trabalhar isso na terapia, ou a gente vai procurar a ajuda das pessoas próximas até. Eu sempre falo que isso é uma possibilidade interessante. Você chegar para a pessoa que você ama e que ela te ama também, tem consideração por você e falar, olha, eu estou precisando da sua ajuda, fica com o meu celular, não me deixa pegar no celular durante essa 1 hora de estudos e não fazer grandes esforços logo de início, tentar fazer um pequeno esforço, assim, sabe? Eu vou ficar essa 1 hora concentrada estudando sem celular. E depois eu falo para a pessoa, nossa, olha, eu consegui. Só de você ter conseguido, é o que eu estou falando, vai criar um repertório na sua mente de que você pode conseguir. E o autodomínio, ele vai servir para você fazer aquilo de forma repetida, até você se curar
da nomofobia. Pois é, Mari, nós estamos acompanhando essa situação, as pessoas cada vez mais ali fazendo uso do celular de forma tão intensiva, mas seguindo aquele conselho que você deu, o ideal seria então fazer uma limpa na sua rede social, por exemplo, no Instagram. Quero seguir só tantas pessoas porque os demais conteúdos vão ser adicionais, vão acabar me atrapalhando? Sim, com certeza, Sérgio, você falou de um ponto muito importante. A limpa nas redes sociais, ela não é só importante para que você comece a diminuir o uso do celular. Uma vez que eu tenho ali apenas umas 10 bolinhas de stories para acompanhar, eu sei que eu vou passar muito menos tempo no celular, simplesmente porque ele não vai me gerar um conteúdo infinito. E também existe um outro ponto, que é a questão do que você está consumindo. A energia que você consome, a pessoa talvez que tenha uma vida inalcançável e te causa uma comparação que é ruim para a sua saúde mental. Quando a gente faz essa limpa, a gente consegue não só diminuir o tempo nas redes sociais, como também controlar e ter uma escolha consciente do que você está consumindo. Porque as pessoas ficam naquela, deixa eu seguir todo mundo, que eu vou acompanhando como posso, e isso vai levar, acaba resultando mesmo na perda de tempo com tanta informação. Exato, exato. Esse é um problema que eu vejo acontecendo bastante. Na verdade, se a gente comparar o vício das redes sociais ao vício do alcoolismo, por exemplo, quando uma pessoa ela entra em reabilitação do vício, ela se priva 100% daquele vício. E tem gente que me fala assim, Mari, será que o melhor é excluir as redes sociais? E eu vou falar por experiência própria. Eu percebi que se eu quiser excluir as redes sociais, eu teria que fazer isso assim para o resto da minha vida, para de fato funcionar. E hoje a gente sabe que muitas pessoas trabalham pelas redes sociais. Existem muitos benefícios de você consumir bons conteúdos gratuitos dentro das redes sociais, conhecer pessoas novas, enfim, existem muitos benefícios. Na minha situação, e talvez na grande maioria, não é possível me privar 100% das redes sociais, como acontece numa reabilitação de um alcoólatra, por exemplo. Portanto, essa limpa, esses pequenos hábitos, sabe? Deixar o celular fora do alcance, não mexer no celular antes de dormir, acredito que esse seja o mais difícil, mas um dos mais importantes. Não mexer no celular assim que acordar, também é algo... Todas essas coisas são hábitos ruins que eu tinha. Eu mexia no celular horas antes de dormir. Eu mexia no celular, eu falo que a pessoa acorda, ela não abriu nem o olho direito ainda, mas ela já está mexendo no celular ali, respondendo WhatsApp, cuidando mais da vida dos outros do que levantando para cuidar da vida da própria vida. E, portanto, eu percebi que eu poderia substituir esses hábitos. Então, de noite, ao invés de mexer no celular, eu passei a ler um livro, o que foi maravilhoso. Eu substituí um hábito ruim por um hábito bom. Quando a gente fala de hábitos, não existe a exclusão completa. Somente existe essa substituição, porque o gatilho ele vai continuar lá. Sempre quando eu sentava na cama, eu pensava, eu vou mexer no meu celular, então eu preciso substituir. Sentei na cama para dormir, eu vou abrir um livro. E é assim que a gente vai, aos poucos, controlando o uso do celular. É um autodomínio e uma decisão consciente constante. Mário, uma outra dúvida que me vem à mente é as pessoas ali consumindo tanto conteúdo que chega, né? Principalmente aquelas inconvenientes que fica perto de você com o celular alto e você fica ouvindo aquele conteúdo que chega, é um bombardeamento de conteúdo. Isso não acaba dificultando até a aprendizagem, porque é tanta coisa que chega e você não sabe filtrar a fonte, a origem dessas informações? Com certeza, Sérgio, com certeza. A gente precisa passar a ter um relacionamento ativo com o celular e não mais passivo. Quando uma notificação aparece para você, você não escolhe apertar. Você faz isso pelo gatilho, pelo costume, pela curiosidade, por querer saber o que é aquela notificação.
Só que quando eu desativo todas as notificações do meu celular, tem um ou outro, algumas pessoas eu favorito, porque caso elas precisem falar comigo, o meu celular vai tocar, vai me notificar, mas eu desativo absolutamente todas as notificações, porque quando eu quero mexer no celular, eu tenho essa relação ativa. Eu vou atrás, eu entro no WhatsApp, eu respondo as pessoas no direct lá do Instagram, eu produzo conteúdo. É legal as pessoas pararem para pensar como é que está sendo a minha relação com o celular. Será que eu estou sendo escravo, passivo? Ou será que eu, de fato, estou tendo a direção da minha vida e sendo ativo em relação às redes sociais? E Mari, já que estamos falando das redes sociais, esse uso dessa forma que estamos acompanhando, qual outra dica que você deixa então para o nosso ouvinte, para que ele tenha esse controle, né? Porque as pessoas acabam sendo descontroladas até para o uso do celular. Eu acho que inicialmente a pessoa poderia, de forma bem consciente, passar por não por uma reabilitação, como é que a gente pode chamar? Mas assim, um detox, choquinho, sabe? Um detox maior, alguma coisa mais forte. Então ela deveria instituir algumas proibições com começo, meio e fim, no sentido de, olha, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é aquela sensação de nova oportunidade. Então, a partir dessa segunda-feira, até o final do mês de julho, no último domingo de julho ali, eu vou estabelecer algumas proibições em relação ao uso do celular. Eu não vou mexer antes de dormir, eu não vou mexer assim que acordar. Outra coisa que eu faço, eu não mexo no explorar do Instagram. Porque o explorar do Instagram ali, ele é um buraco sem fundo, né? A gente começa a mexer e vai se perdendo. Eu não mexo no explorar do Instagram. E também estabelecer talvez alguns horários específicos para mexer no celular, para trazer essa postura ativa em relação às redes sociais. Então pensar assim, olha, eu não vou mexer de manhã assim que eu acordar, mas eu vou mexer às 10 horas da manhã, que eu tenho um intervalinho ali, por 15 minutos. E aí coloco o timer no celular, 15 minutos. Beleza. Aí depois do almoço, de preferência também não mexer enquanto come, né? Enquanto faz as refeições principais ali. Depois do almoço eu vou ter meia hora para só ficar mexendo no celular e coloco o timer para ele apitar dentro dos 30 minutos. E no final do dia, às 18 horas, eu vou mexer no celular também. Estabelecer ali uns 3 horários fixos para mexer no celular com começo, meio e fim. Acredito que essas proibições, escolher ali o que faz sentido para você, né? Eu dei exemplos do que faz sentido para mim, que é proibido antes de dormir, proibido antes de acordar e proibido mexer no explorar. E os horários específicos, escolher 3 horários específicos no dia, colocar um timer para não se perder, porque você fala assim, eu vou ficar 10 minutinhos no celular, quando viu, passou 1 hora. Então, colocar um timer com um tempo que faça com que você estabeleça essa nova relação com as redes sociais. Muito bem, falamos aqui na Rádio Justiça sobre o uso excessivo do celular e como ele pode ser prejudicial nos estudos. Conversamos sobre isso com a bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade, Mari Machado. Mário, obrigado por estar conosco mais uma vez. E qual é o seu conselho final? Bom, meu conselho final é você tomar a direção da sua vida em suas mãos, em todas as áreas, começar a ter mais consciência em relação ao que você está fazendo com o seu tempo, que é algo precioso. Eu falo que a gente precisa aprender a se definir pelo que a gente está fazendo naquele momento. E só você tem o poder de escolha de, não, eu vou largar o celular e eu vou sentar para estudar, porque eu vejo as pessoas muito inseguras e elas criaram uma imagem de si mesmas que são procrastinadoras, viciadas em celular, enfim, fizeram uma associação ruim em relação a si mesma, porque elas se define a partir de um monte de hábito ruim que ela foi alimentando. Mas ela precisa olhar mais pro pouquinho, sabe? Para aquele momento de agora. Nesse momento de agora, eu não sou procrastinadora, eu não sou viciada nas redes sociais, eu sou uma aprendiz, eu vou sentar e eu vou dar o meu melhor ali nos estudos. Eu falo bastante sobre isso no meu Instagram, que é o @mari.machadof. E eu tento trazer, que é uma luta para mim também, eu também, ainda mais por trabalhar no Instagram, eu tenho dificuldade
de diminuir o uso das redes sociais, mas eu acredito que a gente junto, pensando nesse detox, pensando em possibilidades de se autodominar, de controlar o uso das redes sociais, a gente pode, de fato, instaurar dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, essa posição ativa. Mari, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Muito obrigada, Sérgio. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você é um ex-viciado nas redes sociais e qual o primeiro hábito, bom hábito que você vai instaurar na sua rotina para diminuir e controlar o uso das redes sociais. Eu tenho certeza que você pode se autodominar no processo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo!